Inadimplência em Santa Catarina, 3.800 pessoas têm dívidas em financiamentos imobiliários e correm o risco de perderem os imóveis. De olho, Casan volta a fiscalizar ligações clandestinas de esgoto no sul da ilha. Mega apreensão, Polícia Rodoviária Federal flagra caminhonete com 156 quilos de cocaína. Os impactos da seca. Produtores de leite do Oeste amargam prejuízo com a falta de chuva. Reação tímida. Número de contratações supera as demissões em Santa Catarina. Hoje é quinta-feira, dia 10 de julho de 2017. Seja bem-vindo ao Band Cidade, que já está no ar. Olá, uma boa noite para você, obrigado pela sua companhia. A Casan realizou hoje uma nova fiscalização no sul da ilha, na capital, para identificar despejo irregular de esgoto. A ação da Casan foi realizada na Praia do Campeche para identificar as ligações clandestinas na rede de esgoto sanitário que ainda não está em operação. Desta vez, a equipe de técnicos percorreu a Avenida do Campeche e as transversais, verificando as caixas de inspeção e conscientizando os moradores sobre a importância do uso correto das fossas. Um caminhão de hidrovácuo foi utilizado para recolher o esgoto despejado clandestinamente na rede. Pois essa operação tem que acontecer em todas as regiões de Florianópolis, não só no sul da ilha. A operação Offline, que investiga fraudes em lojas virtuais, continua ativa em Santa Catarina. Na semana passada, 17 pessoas foram detidas e 12 permanecem presas. Ontem, mais 2 pessoas foram identificadas. O esquema era criar empresas para o depósito. Quando as lojas eram alvo de muitas reclamações na internet ou até mesmo na polícia, o grupo criava outras lojas. Até agora, o GAECO descobriu 19 lojas falsas. Microempreendedores individuais também lucravam com o esquema. Recebiam de 10% a 15% no valor de cada compra que nunca chegou até o cliente. Na semana passada, 17 pessoas foram ouvidas pelo GAECO, sendo que 12 permanecem detidas. A operação Offline começou em março e a maior parte dos envolvidos tem entre 19 e 24 anos. Obrigado, Camila, pelas informações. E uma caminhonete carregada com 156 quilos de cocaína foi apreendida nesta manhã de quinta-feira em Joinville, no norte catarinense. Uma pessoa foi presa. O veículo saiu de Foz do Iguaçu, no Paraná, e levaria a carga para Biguaçu, na Grande Florianópolis. Em Joinville, o veículo foi abordado e a droga apreendida. O motorista de 20 anos, que não teve a identidade divulgada, foi detido. A ação foi conjunta entre a Polícia Rodoviária Federal e a DEIC. Em Xaxim, no oeste do estado, está sendo realizado um mutirão de combate à dengue, à zika e chikungunya. Neste ano, o município já registrou 400 focos do mosquito transmissor. Aproximadamente 50 profissionais da vigilância sanitária, epidemiológica e dos bombeiros estão participando de uma ação conjunta para combater a dengue, zika e chikungunya. A mobilização acontece nos bairros com mais focos do mosquito. Também devem ser realizadas limpezas em terrenos desocupados, recolhimento de lixos e limpezas em calhas e ralos de prédios públicos. Os agentes de combate à dengue também vão estar orientando a população, uma vez que poderá haver multa para quem não se adequar aos procedimentos. Neste ano, o município de Xaxim já registrou 400 focos do mosquito da dengue e 8 pessoas estão aguardando o resultado dos exames. E você vai ver depois do intervalo. Em Santa Catarina, 3.800 pessoas têm dívidas em financiamentos imobiliários e correm o risco de terem a propriedade leiloada por bancos. Os detalhes a gente conta já já no próximo bloco. E o Band Cidade está de volta, agora são 6 horas e 59 minutos. A Receita Federal liberou a consulta ao terceiro lote de restituição de imposto de renda que será pago na próxima terça-feira. Contribuintes que ainda não foram contemplados podem antecipar o valor em linhas de crédito oferecidas pelos bancos.
o Marco não está entre os 2 milhões de brasileiros que vão receber a restituição do imposto de renda no terceiro lote. O banco procurou o comerciante, que recusou a antecipação do valor. Olha, meu amigo, dinheiro na mão, sempre a pessoa tem uma tentação, porque todo mundo precisa de dinheiro, né? O problema é que quando tu antecipa a receita, tu diminui a tua renda do futuro. A antecipação que as instituições financeiras tanto oferecem nada mais é do que um empréstimo com juros que variam de 2% a 5% ao mês. Por isso, geralmente, só vale a pena retirar essa quantia antes da hora se você estiver com problemas financeiros. Se a taxa de juros da sua dívida for maior do que a taxa de juros que o banco está te cobrando para antecipar a restituição, então faz todo sentido você usar esse dinheiro, você antecipar a sua restituição para pagar a sua dívida e se livrar de uma dívida que custa muito caro. A antecipação é recomendada, por exemplo, para quitar o cheque especial ou débitos em atraso do cartão de crédito. O cliente também pode usar o recurso para pagamentos que considera essenciais, como a conta de luz atrasada, que pode resultar em corte de energia. É importante pesquisar bem as taxas de juros que variam entre os bancos. O Marlon fez a antecipação uma vez para pagar o seguro do carro à vista. Como o juro estava baixo, ele conseguiu economizar. Porque o desconto que eu tinha para pagar o seguro à vista, né, é maior do que o valor que eu pagaria de juros para o banco, né? No terceiro lote serão pagos quase 3 bilhões de reais no dia 15 de agosto. Os depósitos ocorrem por ordem de entrega da declaração. O contribuinte já pode fazer a consulta no site da Receita Federal. E o governador Raimundo Colombo saiu satisfeito da reunião com o diretor do Banco Mundial, Joaquim Levy, em Washington, nos Estados Unidos, realizada ontem. O principal assunto foi a renovação do SC Rural. Estamos saindo agora do Banco Mundial aqui em Washington e apresentamos os resultados do SC Rural 1. Muito reconhecido, o programa teve um grande sucesso, os números são extraordinários, fez com que a gente tivesse agora a condição de entrar com o SC Rural 2 e ter o sinal verde para aprovação. Praticamente está aprovado. Claro que ainda leva um tempo de tramitação, acho que ele só vai poder implantar ele em 2019, mas foi muito bom ouvir o reconhecimento e o modelo que nós conseguimos fazer para outros lugares do mundo, fortalecendo a agricultura familiar, fortalecendo a pequena propriedade, as cooperativas de produção e com isso fortalecendo o nosso modelo catarinense. Tratamos também de financiamento para novas rodovias e também recebemos o sinal verde. Santa Catarina tem uma boa imagem aqui ao longo de todo o tempo, construído com muito trabalho. Isso faz com que a gente tenha sucesso. Vai dar certo, estou muito feliz. Um grande abraço. O governador segue nos Estados Unidos durante essa semana. Depois de receber denúncia, a Polícia Militar prendeu um jovem de 23 anos que realizava entrega de drogas em Itajaí. Esse e outros assuntos a gente vai ver agora aqui no Giro de Notícias. Foram apreendidos também 89 quilos de maconha, além de 8 frascos de lança-perfume em um apartamento de Balneário Camboriú, local onde o suspeito havia informado ser do fornecedor da droga. A polícia acionou o síndico para entrar no apartamento, mas o suspeito não estava no local. Um carro ficou preso na entrada de um bar em Blumenau, no Vale do Itajaí, após um acidente na madrugada desta quinta-feira. Conforme a Guarda Municipal de Trânsito, com a colisão, a fachada do bar, uma porta e 2 motos que estavam dentro do local também foram danificadas. Não havia ninguém no estabelecimento no momento do acidente. O veículo era conduzido por uma mulher de 29 anos que teve ferimentos leves. Após um mês de junho com números negativos, Santa Catarina voltou a gerar empregos em julho. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, o saldo positivo foi de 128 novas vagas de trabalho formal. Foram admitidas 71.592 pessoas e demitidas 71.464. Com esses números, Santa Catarina ficou em 19º lugar na geração de empregos no país. Pois é, 128 vagas, né, a mais do que demissões. É um número pequeno, né, mas melhor do que nada, né? Melhor do que nada. Vamos torcer para que esses números melhorem nos próximos meses. Começou hoje no Centro-Sul o encontro catarinense de hoteleiros, que reúne empresários e profissionais do ramo para discutir tendências e também inovações do setor. Oportunidade de negócios e definição de tendências. Esses são os 2 focos do encontro. Numa das primeiras palestras, Paulo André Jukoski da Silva, o Paulão do vôlei, medalhista olímpico com a seleção brasileira, falou sobre sua experiência com hotéis em todo o mundo e a importância de literalmente vestir a camisa em qualquer equipe.
o que também é essencial para o setor hoteleiro. Se você não vestir a camisa, se você não realmente amar o que faz, se dedicar no que faz, né, você vai ficar pulando de galho em galho e sempre vai reclamar das pessoas. E justamente o vestir a camisa te dá a satisfação e a sensação, né, de você sempre fazer o melhor. E é isso que é necessário. A qualificação dos profissionais da hotelaria também é tema no encontro. Todo aquele que busca o conhecimento, seja na escola infantil, fundamental, técnica, de ensino médio ou a graduação, todos devem procurar o modelo político-pedagógico da escola, porque o modelo político-pedagógico da escola vai influir diretamente na formação dessa pessoa. E um dos painéis de maior destaque é a discussão do novo programa, O Sul é Meu Destino, um projeto que quer unificar a região sul como produto turístico. O Sul é Meu Destino é uma ferramenta que vem aí para sacudir os 3 estados do Sul, para despertarmos no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande, o turismo regional. E nós acreditamos que com estas ferramentas de comunicação, de informação, de mídia, nós vamos fortalecer a hotelaria do sul do Brasil. Em Santa Catarina, 3.800 pessoas têm dívidas em financiamentos imobiliários e correm o risco de terem a propriedade leiloada por bancos. A Associação Nacional de Defesa dos Mutuários acredita que o número tende a aumentar. Dirceu tem um salão de beleza e hoje pensa em expandir o negócio. Mas há alguns meses a situação estava difícil por conta do financiamento da casa do empresário. Por uma série de fatores, ele não tinha mais como pagar a parcela do empréstimo ao banco. Começo da crise, que afetou a parte de beleza e tal, o pessoal deu uma queda no movimento. E com isso a gente teve dificuldade de manter algumas coisas e eu tive que optar, né? Ou eu mantinha o meu estabelecimento aberto, que futuramente ia me dar a possibilidade de fazer o pagamento dessas parcelas em aberto, ou eu fecharia o meu estabelecimento e procuraria outro lugar para trabalhar. Aí veio a comunicação de que ele perderia o imóvel. Em Santa Catarina, 40% do total de mutuários, as pessoas que fazem empréstimos para pagar imóveis, correm o risco de receber a mesma notificação. E 65% devendo mais de uma prestação. Ou seja, a tendência é aumentar, porque se as pessoas não conseguirem renegociar ou pagar, vai aumentar o número de consolidações em torno de 25% a mais do que já existe. A boa notícia para Dirceu veio quando ele procurou a Associação Nacional de Defesa dos Mutuários e soube que em 2016 o STJ modificou o entendimento de casos como o dele. Judicialmente, ele conseguiu renegociar a dívida, mesmo com a decisão de leiloar o imóvel já consolidada pelo banco. Por último, dia 25, ele teve a audiência, a resposta foi super positiva, fiquei muito satisfeito, teve um acréscimo no valor que ele disse que poderia ter por causa dos encargos e dos custeios que a Caixa cobra, mas a resposta foi positiva para mim, consegui novamente obter, né, a apropriação do meu imóvel. Agora Dirceu está mais tranquilo, mas poderia ter evitado muitas dores de cabeça se procurasse o banco assim que soubesse que teria problemas para pagar as parcelas. E essa é a orientação da associação. Financeiro, seja a Caixa ou banco privado, para tentar incorporar isso ao saldo devedor. Pois é, o grande problema é que num governo recente aí, né, liberaram crédito para todo mundo comprou carro, comprou casa. Isso é bom, movimentou a economia naquela época, mas agora a conta chegou. Tem que pagar a casa, tem que pagar o imóvel, o dinheiro sumiu, o emprego caiu. E agora, faz o quê? A seguir, estiagem e geada afetam a produção de leite no oeste do estado. Os detalhes já depois do intervalo, agora às 7h08. O Jornal da Band está chegando daqui a pouco com as principais notícias do Brasil e do mundo. E a gente tem agora uma boa notícia para o esporte. 3 atletas de Videira, no Oeste, estão entre os melhores do judô brasileiro na categoria sub-13. Os detalhes com Camila Constantini. Os atletas participaram do Campeonato Brasileiro de Judô, uma das maiores competições disputadas com atletas de alto nível. Yasmin, de 12 anos, e os gêmeos Guilherme e Juan, de 10, competiram na categoria até 28 e 31 quilos,
com 17 atletas do mundo todo. Yasmin, que participou pela segunda vez do campeonato, e Juan não conseguiram classificação. Já o Guilherme conquistou o 3º lugar no Campeonato Catarinense Sub-13, trazendo medalha para o judô de videira. Boa sorte para os atletas, né? Bom, o governador do estado em exercício, Eduardo Pinho Moreira, estará na manhã de amanhã, sexta-feira, em São Francisco do Sul, ocasião em que Santa Catarina é transferida simbolicamente por um dia para a cidade histórica. A capital de Santa Catarina é transferida para São Francisco do Sul. O evento marca a homenagem instituída por lei em reconhecimento ao primeiro povoamento em terras catarinenses, ocorrido no ano de 1658, então denominado de Nossa Senhora da Graça do Rio São Francisco. Então amanhã não será Florianópolis a capital, e sim São Francisco do Sul por um dia. No oeste do estado, por causa da estiagem e da geada dos últimos dias, os produtores já contabilizam prejuízos na produção de leite. Marcos Zanrosso é produtor de leite em Chapecó. A redução na produção foi de aproximadamente 10% e ele sentiu no bolso os reflexos da estiagem e da geada. Com a diminuição nas pastagens, ele precisou investir em ração, silagem e feno para alimentar os animais. É o primeiro ano que ele vem vendo essa queda no inverno e a gente vê que o custo fixo não diminuiu, né? E muitas vezes está aumentando, a gente vê o diesel subindo, que tudo isso entra no custo de produção, energia. O inverno não foi tão forte, mas houve geadas fortes que aumentou com certeza o custo de produção, ainda mais que depende aí 80%, né, de vacas a pasto. As pastagens que deveriam estar alimentando os animais nem nasceram ou estão secas. A falta de chuva vem comprometendo a produção de leite, que estava em uma crescente no estado. E os produtores já contabilizam um prejuízo de 22 milhões de reais. É bem problemático para as plantas em geral, inclusive para o pasto, não desenvolve, a gente teve sérios problemas de germinação e a geada então foi a gota d'água final ali para dar esse baque final, atraso no desenvolvimento da cultura. De acordo com o levantamento feito pela EPAGRE, as estimativas de perdas provocadas pela estiagem aqui no estado já atingem 8% da produção. Isso significa que as indústrias já deixaram de captar 18 milhões de litros de leite. Além da falta de chuva e da geada, o prejuízo aumenta com a queda do preço para o produtor. Então, estamos aí numa perspectiva que aumente esse preço, mas o que a gente vem vendo nos últimos dias no mercado não é isso que vai acontecer. E agora uma boa notícia para os trabalhadores. O governo federal e a Caixa divulgaram nesta quinta-feira a sistemática de distribuição dos resultados dos lucros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. Com o lucro líquido de 14 bilhões e meio de reais do fundo no ano passado, serão creditados 7,2 bilhões a 88 milhões de brasileiros até o dia 31 de agosto. Em média, cada beneficiário do FGTS vai receber R$30 depositados na conta do FGTS. E o Band Cidade desta quinta-feira termina aqui. Você fica agora com o Jornal da Band. Obrigado pela sua audiência. Boa noite para você e até amanhã.